Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando que o programa vai ao ar aqui pela sua TV Urbana, canais 55 da TV Aberta, cobertura em toda a região metropolitana de Porto Alegre, e canal 11 da NET na cidade de Porto Alegre. Também este programa é exibido pela Poa TV, canal 6 da NET, segundas-feiras, 20 horas e 30 minutos, e uma reprise lá na Poa TV, canal 6, aos domingos, às 8 horas e 30 minutos, de todas as manhãs de domingos. Vamos de imediato ao nosso comentário, à nossa opinião. Quem observa a região metropolitana de Porto Alegre, onde se localiza mais de 70% da população do nosso estado, vai constatar que é na chamada região sul, ou melhor, na Costa Doce, que se encontram as condições de desenvolvimento de nosso estado. De Canoas para o norte, os limites estão praticamente esgotados, ou quase. Então, o que esperar da região da Costa Doce? Há condições de os investimentos ali chegarem e, mais importante, prosperarem? Acho que sim, mas depois de uma verdadeira revolução cultural, ética e de discernimento político. Conheço bem a região ali. E ali, por exemplo, está Triunfo, uma das 5 cidades com o maior PIB per capita do estado, em função, claro, dos recursos provenientes do polo petroquímico. Mas é um município carente de qualidade de vida aos seus habitantes e muito pródiga, por exemplo, em ter políticos caçados por corrupção. Os últimos 6 prefeitos de Triunfo foram literalmente caçados. Inclusive, nesse domingo houve eleição. E a parte cultural deixa muito a desejar. A qualificação profissional ainda mais, e a visão dos políticos é tacanha, pobre, sem ambição, totalmente fora da realidade do que precisa a região. Muita coisa necessita mudar. Caso contrário, ficará sempre como a região do futuro em nosso estado. Uma lástima. Muito bem, nós vamos seguir na área de comentário e vamos chamar o comentário do ex-governador Germano Rigoto, que, aliás, está nesse programa falando sobre a questão tributária. Ele fala especificamente hoje sobre a nova redistribuição do ICMS e a posição do governo, que é contra a chamada guerra fiscal, mas que tem muitos estados, inclusive o Rio Grande do Sul, que diz, como o governador Germano Rigoto vai enfatizar, e lá no seu governo ele defendeu, se tem guerra, eu entro nela. Vem daí, governador. Alô, Silvio, tudo bem? Um abraço muito carinhoso aos nossos telespectadores. E eu estive há poucos dias, Silvio, há poucos dias atrás, a convite do senador Lindbergh Farias, que ele é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele me convidou para, junto com 3 outros convidados, um economista, o Zé Roberto Afonso, junto com 2 ex-ministros, para falar lá no Senado Federal sobre aquilo que pensávamos do projeto que procura mudar o ICMS, fazendo com que o ICMS, em vez de ter as alíquotas que tem, vai ter uma unificação de alíquota interestadual. Quer dizer, hoje nós temos uma guerra fiscal absurda, uma guerra fiscal que chegou ao limite, exatamente devido às diferenças de alíquota. Os incentivos fiscais que já determinaram a possibilidade de desenvolvimento em regiões menos desenvolvidas, hoje o incentivo fiscal através do ICMS não é o motivo para levar desenvolvimento para regiões menos desenvolvidas. Já foi. É claro que se eu estou no governo, eu tenho um sistema tributário que permite o incentivo fiscal, que permite a guerra fiscal, eu tenho que entrar nessa guerra. Eu tenho que dar o incentivo fiscal que o outro estado está dando, sob pena de eu não atrair investimento para o meu estado. Eu, quando governador, dei incentivos fiscais, eu, quando governador, entrei na guerra fiscal. Agora, sempre disse que essa guerra tinha chegado ao limite. Sempre disse que tinha que haver unificação de alíquotas do ICMS para evitar a continuidade de uma guerra predatória e que estava mais do que sendo predatória, ela estava levando à insegurança jurídica. Porque um estado entrava contra o outro com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao incentivo que aquele estado concedeu. Na verdade, se o Supremo Tribunal Federal julgar essas ações diretas de inconstitucionalidade, ele derruba a maior parte dos incentivos, porque todos eles ferem a Constituição, todos eles não dizem aquilo que a Constituição exige. Então nós temos ADINs aí que se acumularam no Supremo Tribunal Federal. O Supremo agora está dizendo o seguinte: se não houver um freio à guerra fiscal, se não houver um ordenamento novo, ele vai
decidir sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade e com certeza vai derrubar dezenas e dezenas de incentivos fiscais que foram concedidos ao longo desses últimos anos, ao arrepio do que diz a Constituição. Então, se acontecer uma decisão do Supremo nessa direção, o que nós vamos ter? Insegurança jurídica, prejuízo para as empresas que receberam incentivo, os próprios estados vão ficar prejudicados. Por isso, eu disse lá no Senado Federal que entendia que não podia tardar essa unificação de alíquota. Essa alíquota que passaria de 12% para 4%, ao longo de 12 anos, nós teríamos uma longa transição, que era o caminho para dar um freio à guerra fiscal. Disse isso, e disse mais, que eu acreditava que o Senado Federal não podia tardar para tomar essa decisão. Mas o que senti lá e o que sinto agora nas manifestações que vêm de governadores, principalmente do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, má vontade com relação ao projeto, a vontade de alguns governadores de entenderem que a guerra fiscal deve continuar. Uma guerra fiscal que leva à corrupção, uma guerra fiscal que tem sombras, uma guerra fiscal que não permite que um governo que venha depois daquele que está governando possa dizer se o incentivo que foi concedido está correto ou não, se era estrategicamente importante para o Estado a concessão daquele incentivo, mas impacta as contas do governo que vem depois. Uma guerra fiscal que não leva desenvolvimento mais para os estados menos desenvolvidos, porque estados como São Paulo entraram com tudo na guerra fiscal, e é um estado que tem uma economia muito forte, é um estado muito rico. Então, a guerra fiscal não é a solução. Por isso, disse no Senado e repito, é muito importante a aprovação deste projeto que unifica a alíquota, mesmo com uma longa transição. A unificação de alíquota terminaria ao longo de 12 anos, mas antes que tenha essa longa transição e aconteça a unificação do que continuar a situação como nós estamos vivendo. Espero que o Senado Federal realmente vença as resistências, convença os governadores que não estão convencidos, faça com que haja um entendimento entre União, Estados e o próprio Congresso para chegar a um entendimento com relação a essa questão do ICMS. Tem dois fundos, um fundo de desenvolvimento regional e um fundo para repor perdas de algum estado que, na verdade, possa ter alguma perda nesse processo de unificação do ICMS. Pois bem, não há risco de perdas, há possibilidade de termos um freio à guerra fiscal, há possibilidade de termos um sistema tributário mais eficiente, há possibilidade de termos um ICMS melhor, por isso o caminho é aquele que está lá no Senado Federal esperando uma decisão. Tomara que ela seja positiva, que ela seja boa e não tarde. Por hoje era isso, um abraço muito carinhoso a todos os telespectadores, um abraço, Silvio, muito obrigado. Luiz Costa, prazer em tê-lo aqui novamente, o nosso comentarista da área de também infraestrutura, né? Custo real, aquela história toda. Economia está em tudo. Exatamente. E um oferecimento aqui, lembrando que o comentário do ex-governador Emanuel Rigoto foi oferecimento de celulose rio-grandense, há 40 anos, contribuindo para o crescimento do estado do Rio Grande do Sul. E o Luiz fala aqui o oferecimento da Sulgás, que há 20 anos distribui e comercializa o gás natural, que é uma alternativa energética mais econômica, mais sustentável, mais prática e segura. Um convidado especial hoje. Hoje um convidado, Eduardo Coelho, é um consultor de empresas, graduado em administração, pós-graduado em gestão empresarial. Antes do Coelho tem um nomezinho, qual é o nome dele? Isso eu não sei pronunciar. Como é que se pronuncia? É Eduardo Naues Coelho. Isso, tá certo. Eu fico falando do Eduardo. Pós-graduado também em gestão de negócio de petróleo e gás. O Eduardo, ele é um dos grandes responsáveis pelo crescimento no polo metal mecânico, vamos chamar assim, em Charqueadas. A indústria, me ajuda a definir, a indústria da navegação, a indústria da Petrobras, a indústria da montagem das plataformas. Como é que você levou isso para lá? Como é que isso aconteceu? A indústria do segmento de óleo e gás que atende a demanda hoje da Petrobras, que é a grande contratante desse segmento. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade do debate, e a gente precisa fazer uma introdução em relação a isso no seguinte aspecto, que hoje petróleo e gás, o segmento metal mecânico voltado para o petróleo brasileiro, ele só está sendo viável por uma questão de política de governo. E quando se fala nessa política de governo, existe uma exigência de conteúdo local para tudo que se refere a aquisições para exploração e produção de petróleo no Brasil. Só me permite, conteúdo local é Entenda-se uma parte... conteúdo local, aquilo tem que ser fabricado no Brasil.
parte das concorrências como item obrigatório e que conta pontos. Isso, para no ranking para a exploração e produção de petróleo. A partir da 7ª rodada da ANP, obrigatoriamente tem que cumprir um percentual mínimo. De 65% a 75% tem que ser conteúdo local, ou seja, fabricado no Brasil. E é por isso que hoje há esse crescimento da indústria metal-mecânica voltada para o petróleo e gás no Brasil. E a oportunidade hoje, que é o segundo polo naval do estado, que é o polo naval denominado do Jacuí, mais propriamente no município de Charqueadas. Porque Charqueadas até há pouco tempo, para mim, que sou um leigo, tem uma pequena, vamos chamar uma pequena vocação metal-mecânica, comparado com outras áreas. Por que caiu lá? O fato de ter escolas técnicas dentro dessa área ajuda isso? Foi motivador? O fato principal de que Charqueadas foi escolhida para isso mais é uma questão geográfica mesmo, da geografia. Apesar de nós termos hoje uma costa brasileira muito grande de mar e existirem hidrovias consideráveis no Rio Grande do Sul, elas não estão preparadas para receberem portos. E quando se fala receber portos, é ter as condições mínimas de navegabilidade e de atracação. Quando se fala de vias navegáveis dentro do complexo hidroviário do Rio Grande do Sul, a gente fala da Lagoa dos Patos, e fala de alguns rios que atendem a região metropolitana e, em especial, vamos dizer, o Rio Jacuí, que é onde trafegam os navios que atendem o polo petroquímico. E que existem condições naturais, geográficas, de navegabilidade. O canal não foi criado, ele existe essa condição de calado mínimo. E esse calado mínimo vai até o município de Charqueadas. Dali para frente se fala em aumentar calados e atendimento por uma necessidade de atendimento de demandas até Cachoeira do Sul, principalmente para Granol. O Rio Guaíba está com as condições perfeitas? Ele tem a questão de assoreamento. Sim, aqui, né? existe. Esse é o maior problema. Há muito tempo o governo do estado e o governo federal não olham para a manutenção das hidrovias. Hoje, das 4 dragas que existem no Rio Grande do Sul do governo do estado, 3 estão inoperantes e uma atende a maior demanda, que é na região do município de Rio Grande, tanto no atendimento da navegação até São José do Norte, como do próprio Porto de Rio Grande. Ou seja, se 25% só está funcionando, ela não atende necessidade nenhuma, ela quebra galho em algum lugar. Não, tanto que, ultimamente, a contratação sempre é licitada e são empresas particulares que atendem isso, né? Tu falaste a questão do Rio Grande do Sul não ter a condição de litoral, a condição geográfica de ter portos. E é bem verdade, basta ver o apagão que nós tivemos o ano passado, né, Silvio, do combustível, porque simplesmente uma condição de tempo não permitia que o navio parasse nas monoboias da Petrobras ali em Tramandaí. O Estado ficou sem combustível naquele momento. Não, é verdade. Por em torno de 20 dias. É verdade. Então, se torna extremamente importante a questão da navegabilidade nos rios, lagos e rios aqui do nosso Estado, que me parece ser a única alternativa. Sim. E complementando a tua pergunta referente a Charqueadas, por que Charqueadas foi escolhida? Eu fiz uma pesquisa contratada por uma empresa denominada IESA Óleo e Gás, que hoje é a pioneira na construção de uma unidade industrial para fabricação de módulos para plataforma de petróleo em Charqueadas. Fiz uma pesquisa muito grande identificando qual seria a área ideal para se fazer essa implantação fora de Rio Grande, porque foi um dos requisitos da contratante IESA que fosse fora de Rio Grande, que Rio Grande está saturado o mercado. Não existe mais área disponível de porto no Porto de Rio Grande capaz de absorver um complexo industrial para atender essas necessidades de petróleo e gás. Que tamanho é Qual é o tamanho, qual é a necessidade? Só para nós termos uma ideia, o nosso ouvinte possa ter. Um módulo de plataforma de petróleo, ele pode pesar de 600 até 1.200 toneladas, 1.500 toneladas. Cada módulo. Cada módulo. E uma plataforma de petróleo, no mínimo, ela leva 11 módulos. E ele tem uma dimensão aproximada de 30 metros por 30 metros por 30 de altura, equivale a um prédio de 8 andares, mais ou menos, né? Então, tinha que ser um local que pudesse receber balsas, um pátio bastante grande, né? Sim. A área da IESA é uma área de 356 mil metros quadrados, à beira da RS 401, a 5 quilômetros de Charqueadas e a 50 quilômetros de Porto Alegre. E um dos fatores primordiais foi que existia um estudo feito por uma empresa contratada da Petrobras
em 1980, que identificou aquela localidade como a mais propícia, que demandaria o menor valor de investimento para desenvolver um porto naquele local. Porque a IESA necessita de um porto, porque não tem como transportar um edifício de 8 andares, um módulo, pela rodovia. E ele pesa. Então tem que ter uma parte navegável que suporte balsas fluvio-marítimas, né? Além disso, o município tem 3 escolas técnicas formadoras de mão de obra, está muito próximo de Porto Alegre. Quer dizer, tinha alguns fatores que tinham que ser respeitados até para que um negócio se desenvolva. Acessibilidade de mão de obra, acesso rodoviário, perto de uma região metropolitana. A região ali conseguiu fornecer a mão de obra necessária ou precisou importar? Esse é o projeto de... E essa pergunta vai se estender. O Brasil tem condições de produzir ou ele está trazendo mão de obra de fora? Até agora, inclusive, tem um problema sério que o governo está tentando liberar mão de obra estrangeira. Há uma confusão muito grande, os sindicatos são contra e tal. Agora, por exemplo, com relação à mão de obra, Guaíba, por exemplo, está tendo um grande problema de mão de obra em função da expansão da celulose rio-grandense, que 5 bilhões de reais vão ser aplicados, já estão começando as obras, Eduardo. E o grande problema que o Dr. Walter Lídio Nunes, que é o presidente da celulose rio-grandense, exatamente esse, e a celulose está bancando a qualificação desses trabalhadores. Quer dizer, eu acho que em todos os segmentos precisa isso aí. Existe uma falta de velocidade dos órgãos públicos no que se diz respeito à educação. Precisaram primeiro que fosse construída uma plataforma de petróleo em Rio Grande, a P53, para que as escolas acordassem que existia necessidade de fazer uma reformulação de currículo para atender esse segmento em Rio Grande. Hoje tem 3 plataformas em construção. Entendeu? Então, essa é uma necessidade de mão de obra, existe apagão, existe um apagão. Só que o município Charqueadas está se preparando para a formação dessa mão de obra. Essa é uma questão importante, nós vamos trazer o Eduardo mais vezes aqui, né? Sim, o assunto merece. Na verdade, esse é um assunto que hoje está na pauta do dia, estará muitas vezes, porque nós estamos realmente entrando numa grande revolução da infraestrutura e logística no Brasil, e sobretudo aqui na região metropolitana. Eu só preciso fazer uma pergunta para o Eduardo ainda. Falamos antes, guerra de incentivos. Existiu alguma guerra de incentivos? A guerra de incentivos, ela influi nessa condição ou não? O incentivo maior, na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul, como Estado, governo do Estado, é criar a infraestrutura mínima para que essas empresas se instalem. Energia e água. É o Estado cumprir o seu papel, fazer a sua tarefa. E o município deu alguns incentivos. E o incentivo não é só questão financeira. Não é só financeiro. Infraestrutura, logística. Acelerar os processos de licenciamento, de regularização. Fora de polos de demanda, essas coisas. Então, Quantas empresas hoje estão lá Hoje já existem projetos para 4 empresas. São sistemistas. Sim, existe projeto para 4 empresas. IESA, Óleo e Gás, Tomé Engenharia, Metasa, que já está bem adiantado, deve iniciar as obras nos próximos dias, e a UTC Engenharia. Eduardo, eu agradeço muito a tua presença aqui. Muito obrigado. Certamente teremos muitos assuntos. Obrigado, Eduardo. Obrigado. O Luiz para conversar com o Eduardo, né? Porque eu estou à disposição. É um assunto importantíssimo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nossa Economia e Desenvolvimento volta já já.